Olá, queridos, a paz do Senhor, queridos de Jesus, bonitos de Jesus. Continuando o nosso desafio, um capítulo por dia, vamos com Mateus 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo eles deixarão que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumpra o que foi dito por meio do profeta. Digo à filha de Sião: eis que seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pelo caminho. E as multidões, iam diante dele, como as seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem o nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombo e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Deixando-os sair da cidade, foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. E ao Jesus disse: é verdade lhe digo, que estiverem fé e não duvidaste, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo quando já estava ensinando. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade faço estas coisas. De onde será o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se disseste do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditam nele? Mas se disseste dos homens, eles temiam o povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus respondeu: então não vou responder com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos 2 filhos. O que vocês acham? O homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se a outro filho, o pai disse esta coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhe digo, que dos publicanos e prostitutas encontrarão no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele.
No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem dono de terra que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha aos lavradores, depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram, mataram e apedrejaram ainda o outro. O dono enviou ainda outro servo, e em maior número os lavradores fizeram a mesma coisa com ele. Por último, o dono da vinha enviou o seu próprio filho, pensando: meu filho, não farão isso? Respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: ele é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança. E arrancando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, e o que farão aqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus respondeu: vocês nunca leram a Escritura? A pedra dos construtores rejeitaram. Essa veio como uma pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que do reino do céu será tirado de vocês e entregue ao povo que produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que Jesus falava a respeito dele. E, embora quisessem prendê-lo, ficaram com medo das multidões, porque estavam considerando como profeta. Que você considere Jesus como seu único e suficiente Salvador e aceite Ele como seu Senhor e tenha o seu nome escrito no livro da vida, porque foi para isso que Ele veio, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, queridos?